No ano, muito bem, vamos assistir aqui uma aula de história rapidinho, né? A gente compreender alguns pontos aqui essenciais do nosso assunto. Vamos concluir agora aqui nessa aula o capítulo 11, para depois iniciar no capítulo 12. Eu passei as páginas para casa, vocês vão, de acordo com a explicação e a compreensão de vocês, vocês vão ter a oportunidade de responder. Então, gente, olha só. Essas aulas que a gente passa para vocês, seja em classe, seja à distância, elas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito: fazer com que vocês entendam, viu? Vocês entenderem o assunto. Agora, para você aprender, você vai ter que ir lá no livro, dar uma lida e tentar sozinho fazer as questões, porque senão vocês não vão aprender não. Aí chega no ensino médio aí sem entender direito as coisas, sem ter costume. Porque assim, tem as etapas. Na aula você entende, você vai ver, você vai entender, depois você vai fazer, né? Você vai ler, fazer um resumo, responder a página do livro, responder a atividade digitada. É aí que você vai aprender. Tá bom? Essas são as etapas que você tem que compreender. Então, na aula de hoje, a gente vai concluir o nosso pedaço de assunto sobre república no Brasil, que é a forma de governo que nós temos até hoje. Falamos de muitos presidentes, falamos de muitas ocasiões nas quais esses presidentes passaram a mandar no Brasil. Quando é que eles começam a aparecer, os presidentes, né? Os presidentes no Brasil começam a surgir a partir de 1889, olha tanto tempo, né? Porque antes dessa data, gente, quem mandava no Brasil eram os reis, os imperadores Dom Pedro I, que governou o Brasil, e depois o imperador Dom Pedro II. Tá bom? Dois imperadores. Depois, a partir dessa data, nós tivemos os nossos queridos presidentes e uma nova forma de governo que nós chamamos de república. Tá bom? Então, olha só, nós já passamos por presidentes das oligarquias, falamos disso para vocês, né? As oligarquias, oligarquia quer dizer governo de poucas pessoas mandando, tá bom? Poucas pessoas é que mandam no país, ou que mandavam no país. Já passamos por governos de coronéis, governos de ditadores como Getúlio Vargas, já passamos por regimes totalitaristas, como no caso aí aquele regime militar que nós vimos, já estudamos essa parte aí também, de 1964 até 1985, o Brasil foi comandado, foi governado por presidentes militares, e a partir desse momento bem aqui, ó, tá bom? Que é a década de 80, o Brasil passa aos poucos a vivenciar uma democracia. Porque a forma de governo república já existia há muito tempo. Agora, o exercício dessa república, que a gente chama de democracia, ela veio a começar a aparecer por aqui em meados ou metade da década de 80, finalzinho da década de 80, com a nova Constituição. Aí foi quando as pessoas começaram a votar para presidente. Votaram no Fernando Collor de Mello. Collor foi aquele que nós... tem todos eles no capítulo 11, tá bom? O Fernando Collor de Mello foi o presidente eleito aí pela maioria dos brasileiros no finalzinho da década de 80. Em 1989, o pessoal votou no Collor, que derrotou o Lula, né? O Lula já era candidato naquele tempo. E o Collor, acusado de ser um presidente corrupto, né? Por corrupção, ele sofre o impeachment. O primeiro impeachment da história do Brasil. É interessante que a gente demorou tanto para exercer a democracia. No ano que o pessoal vota no presidente, ele sofre o primeiro impeachment da história do Brasil. Certo? Depois do Collor veio o Itamar Franco. O Itamar Franco, ele é responsável pela criação do Plano Real. O Itamar Franco era o vice-presidente do Fernando Collor de Mello. Então, preste atenção. Quando o presidente sofre o impeachment, o vice não sai não, o vice fica e passa a governar o Brasil, o maior interessado no assunto. Eita! Então olha só,
O Itamar Franco ele é responsável pela criação do Plano Real, que é essa moeda que nós utilizamos até hoje, que vocês têm os montes por aí. Então olha só, o Itamar Franco, juntamente com o Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, eles criam o Plano Real em 1994 e logo após o mandato do Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso se elege, derrotando o Lula também nas eleições, se tornando aí o presidente do Brasil, aí, digamos, eleito também pelo voto popular. Afinal de contas, a gente está na nossa Constituição, prevê isso, a nossa nova Constituição prevê que todo mundo agora vai votar, a mulher, analfabeto, todo mundo agora, enfim, 18 anos de idade para cima já é obrigado a votar. Então, gente, é o seguinte, com o Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu se reeleger à presidência da República em 1998, 2 mandatos do FHC. Depois o Lula consegue se eleger em 2002, já no século XXI, tá? O Lula, pegando o gancho aí do Plano Real, ele consegue levar adiante suas metas, seus planejamentos. Por exemplo, o Fome Zero foi um projeto do Lula, né? O Fome Zero foi para colocar o Brasil num patamar de luta contra a fome, né? Vencer a fome era uma meta. O Lula também teve muita aprovação. Quando o Lula saiu, o Lula também foi eleito 2 vezes. Quando ele saiu com 80% de aprovação. Ele pegou um plano controlado, ele pegou a inflação controlada, só faltava trabalhar, só isso. O problema do governo Lula é que também teve muita corrupção, né? Teve muita acusação de corrupção, de deputados petistas que estavam envolvidos em tramas aí. Isso é um mal que o Brasil nunca conseguiu derrotar. Até a inflação já foi controlada, mas a corrupção nunca foi controlada no nosso país. Então, depois do governo Lula, que teve uma aprovação meteórica, vamos dizer assim, tal, bem expressiva, 80%, nenhum presidente nunca tinha tido isso, não, né? Aí assume a Dilma, né? A Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Deixa eu ver se fazer o nome dela aqui, Dilma Rousseff. Dilma, descendente aí de búlgaros, né? Esse sobrenome Rousseff, o sobrenome búlgaro. Você pegar o Dilma Rousseff, bem na página, deixa eu ver, 189, você já começa a ver o governo da Dilma Rousseff, né? Um governo aí marcado por muitas sobe e desce danado, enfim, é uma verdadeira montanha russa. O governo da Dilma, uma hora está para cima, outra hora está para baixo. A Dilma torna-se um governo, no primeiro momento, um governo assim, dando continuidade ao PT, mas no segundo mandato dela já começa a vir um monte de escândalo, o pessoal começa a pegar no pé, a pressão internacional, a pressão nacional, a imprensa, a oposição, né? Enfim, a Dilma como aconteceu com o Collor, ela é acusada de crimes de responsabilidade. Ixi, professor, o que é isso? Crime de responsabilidade? O Collor, por exemplo, é acusado de ser corrupto, né? A Dilma foi acusada de ter utilizado uma verba do Tesouro Nacional, né, para tentar negociar com os bancos. E isso é crime. Os bancos públicos, aliás, né, bancos públicos, sem aprovação do Congresso. Ela simplesmente foi acusada disso. Então isso aí é um dos crimes de responsabilidade que está na Constituição Federal. Lá no artigo 85, você encontra lá os crimes, alguns exemplos, é claro, cerca de 65 crimes de responsabilidade que nenhum presidente, nenhum prefeito, nenhum governador, eles podem cometer. Se cometer, eles correm o risco de sofrer um impeachment. E foi o que aconteceu também com a Dilma Rousseff. Apesar da inflação estar voltando aqui a crescer no governo dela, ainda teve esse episódio de crime contra a responsabilidade. Por exemplo, tem muitos crimes assim, que podem tirar um prefeito, podem tirar um governador, podem tirar um secretário de Estado, ou podem tirar um presidente. Esses crimes de responsabilidade só são cometidos por agentes políticos, por pessoas políticas, né? Então é o seguinte, esses crimes aqui envolvem, pode ser corrupção,
Se o presidente for um presidente assim que atrapalha o Congresso, se ele atrapalhar o Congresso, ele pode ser acusado também de crime de responsabilidade. Atrapalhar o Congresso. Quem é o Congresso? São os deputados e os senadores. Atrapalhar o trabalho dos deputados e senadores também é considerado crime de responsabilidade. Um presidente que atente contra o Estado de Direito, que atrapalhe a nação, que seja violento, que tente fechar o Congresso com violência, também é crime de responsabilidade. E no caso da Dilma Rousseff, foi um crime contra o orçamento público, tá bom? Um crime contra o orçamento público. Acabou que o Senado julgou, que quem julga o presidente, gente, quem julga o presidente é o Senado, tá bom? O Senado julgou, enfim, foi para votação, ela teve direito à defesa, mas não teve jeito. A Dilma também sofreu impeachment. Né? 2 presidentes do Brasil sofrem impeachment: o Collor, Fernando Collor de Mello, e a Dilma Rousseff em 2016. Muito bem, olha só, essa aqui é um pedacinho da nossa história, tá? Que eu estou contando aqui de maneira breve pra gente entender, como eu falei pra vocês, vamos entender. Depois em casa você pega, dá uma lida no assunto, dá uma lidazinha no capítulo. É bom ler, gente, é bom dar uma lidazinha, que senão você acostumando com o texto, porque daqui pra frente, ensino médio, é só texto, viu? É texto pra danar, é muito texto. Vamos logo acostumando. Não tem mais esse negócio de férias, ficar só brincando de celular não. Férias, pega um livro, vai ler, né? Pega a revista, vai ler, vai ver as notícias, vai ver. Então, quanto mais você lê, mais você aprende, tá bom? E as aulas você vai entender as aulas, seja essa aula do professor, seja a aula do YouTube, tanto faz. Então, aqui quando termina esse mandato da Dilma Rousseff, o vice assume. Quem é o vice da Dilma Rousseff? O Michel Temer, né? Michel Temer é o vice. E não sai o vice, como eu falei para vocês, o presidente ele sofre um impeachment, mas o vice fica. O correto seria sair os dois, né? Afinal de contas, é uma chapa que se une para concorrer às eleições. Mas não ocorre isso no Brasil. O vice ficou, aí tentou fazer uma coisa, falta de habilidade. O Michel Temer ele se tornou um dos presidentes mais impopulares do Brasil de todos os tempos, né? Mais impopular de todos os tempos. Ninguém nem lembra mais do Michel Temer. E quando lembra, não vê lá um Brasil muito bom naquela época não. Viu? Então, enfim, as coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas se transformam. E hoje nós temos aí o novo presidente, o Jair Messias, né? Ele governa o Brasil até o próximo ano. Se vencer as eleições, continua por mais 4 anos. É um dos pilares da República, é exatamente esse, né? Como nós já vimos bem em aulas passadas, os monarcas não saem nunca, né? Eles passam o governo de pai para filho. Mas as oligarquias até tentam passar de amigo para amigo, mas tem que sair. Cada 4 anos, as oligarquias têm que mudar um pouco o seu esquema de governar o Brasil. Troca 6 por meia dúzia, mas enfim, é assim que a vida segue. E vamos lá. No capítulo 12, nós vamos ver um assunto relacionado à globalização. Tá bom? A gente vai ver aqui que a Guerra Fria termina. Tudo tem um fim, né? Tudo passa. E a Guerra Fria também passou. A Guerra Fria começa a terminar, começa a ter fim, né? Em 1989. Olha como o mundo estava mudando, ó, na eleição do Collor, né? Em 89 começa a ruir, a União Soviética começa a cair. União Soviética, eita, ainda começa a desmoronar. Ou seja, a Guerra Fria já está praticamente perdida para a União Soviética. Cabe a ela se organizar, cabe a ela e seu último presidente, o Mikhail Gorbachev, dar uma abertura política e econômica para salvar o que restou da União Soviética, mesmo que esse nome soviético tenha que deixar de existir. Porque soviético é sindicato em russo, sovietes. Então os sovietes foram formados por camadas populares socialistas. Então esses sovietes não
cabia mais dentro da União. Vamos deixar só a União, não tem um país não se chama só União, então vamos voltar para, vamos tentar mudar. Em primeiro lugar, né, a União Soviética foi toda desmanteladazinha e foi chamada de Comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes. Então estava aí começando a se desenhar o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. O presidente Mikhail Gorbachev, coitado do Gorbachev, teve que descascar esse abacaxi danado, né? Mikhail Gorbachev, ele teve que descascar esse abacaxi danado. Preste atenção nessas duas palavrinhas que o Mikhail Gorbachev estava lançando no finalzinho da década de 80. A Glasnost, que era um plano político do Gorbachev, e a Perestroika, outro plano político do Gorbachev. Essas palavrinhas, elas costumam ser cobradas nas provas do Enem, na parte que fala de fim da União Soviética, começo da Comunidade dos Estados Independentes, e depois muda o nome para Rússia, volta de novo a se chamar Rússia. Mas antes, a União Soviética passa por esses dois estágios bem aqui, Glasnost e Perestroika. A Glasnost significava abertura política. A União Soviética deixava de ser socialista para se tornar capitalista, ou seja, para adotar o modelo democrata capitalista. Atenção, é uma abertura política para deixar de ser socialista. Viu que não dava mais certo? Enquanto que a Perestroika é uma abertura econômica. Foi uma abertura econômica. Agora sim, eles iam aceitar o capitalismo. Enquanto que na Glasnost eles iam aceitar o modelo político do Ocidente. Modelo político do Ocidente, seja na modalidade democracia, parlamentarista, tanto faz, mesmo que, mas que não fosse uma ditadura, tá bom? Modelo político do Ocidente. Isso quer dizer o seguinte, não dá mais para voltar ao cesarismo, então eles tinham que adotar um modelo presidencialista, ou mesmo que fosse um presidencialismo parlamentarista, onde o presidente manda, mas não governa, ele funciona como ministro, certo? É igual a Inglaterra. A Inglaterra tem a rainha, mas a rainha que não manda no país. Quem resolve os abacaxis lá é o primeiro-ministro, Boris Johnson, né? Do mesmo jeito é a chamada União Soviética, a chamada Rússia hoje. Quem manda é o Vladimir Putin, mas o Vladimir Putin ele é eleito por um colégio interno ali da União Soviética. Então é o seguinte, o capitalismo seria adotado aos poucos, porque essa abertura não foi de uma hora para outra. Não mudou logo de União Soviética para a Rússia, não. Foi mudando aos poucos aqui e tal, enfim. Então o mundo começava a chegar num ponto que não dava mais para segurar. E o muro de Berlim vem abaixo. E acaba de vez com o símbolo maior da Guerra Fria. O muro de Berlim cai. Caiu na cabeça do pessoal do socialismo, da chamada Alemanha Oriental, que deixou de existir. E passou a ter somente uma Alemanha. E cai o símbolo maior da Guerra Fria. Esse aqui é o maior símbolo da Guerra Fria. O muro de Berlim que separava a cidade em duas e, consequentemente, simbolizava que existia uma Berlim Oriental, uma Alemanha Oriental e uma Alemanha Ocidental, que agora passou a ter somente uma Alemanha aos modelos também capitalistas. Globalização quer dizer mundialização. Falaremos dela na próxima aula, tá bom? Nos dedicaremos especialmente aos princípios globais. Essa mundialização que começou com o final da Guerra Fria. Tá bom? Se eu perguntar para vocês, preste atenção. Depois, o que foi que ocasionou a globalização? Foi o fim da Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, começou
a globalização política e econômica no planeta Terra. E até a próxima, meus pequenos do 9º ano. Um grande abraço do tio, valeu!